Eu sou o Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. Então, hoje eu vou falar de uma das ideias mais preciosas que eu já aprendi. Não foi só nesse livro, mas esse livro é um dos mais interessantes, um dos mais fáceis de digerir. E eu queria compartilhar com você porque essa ideia não só mudou muito da minha vida, como eu vi ela mudar muito das pessoas da minha volta. Essa ideia chama-se atenção plena. Vou começar essa conversa de hoje te perguntando o seguinte: quanto das coisas que você pensa são especulações? Por exemplo, especulações baseadas em situações que você já viveu. Ou então, especulações baseadas em coisas que você quer viver. Ou ainda, especulações baseadas em coisas que você tem medo de viver. Para um tempo depois no seu dia a dia, olha para as coisas, para as ideias que você costuma ter e vê quantas das ideias encaixam nesses lugares. Pelo menos no meu caso, muitas das vezes elas se encaixavam em praticamente todos. E o que isso tem a ver com a atenção plena? O ponto é, quando a gente está desatento, quando a gente está vivendo a vida com menos atenção no dia a dia, a gente está mais propenso a agir de uma maneira automática. E a ideia aqui é que a atenção plena vai te trazer autonomia. Vou te dar um exemplo. Você está num mundo onde uma das economias mais poderosas que tem se chama economia da atenção. Essa economia, qual que é o objetivo dela? É dominar como você vai pensar, como você vai perceber as coisas, no que você vai acreditar que é verdade ou não, inversões sobre o mundo, sobre você mesmo e sobre como os outros são, para você tomar decisões em cima disso. Se a atenção não fosse importante, você acha que uma economia dessa ia ser tão poderosa? O problema aí é o seguinte, é que normalmente a gente não tem letramento para desenvolver a atenção. Né? A gente é carregado pelos nossos afazeres, pelas ideias, pelas circunstâncias, pelas pessoas, e de repente a gente não tem mais controle, não vou nem chamar de controle, a gente não tem mais autonomia mesmo, a gente não está mais presente no que a gente está fazendo. E esse conceito de atenção plena, que eu gosto muito, ele nasce, ele é meio filhote do yoga, que tem uma frase, né, um princípio muito interessante que é mais ou menos o seguinte: aonde você coloca a sua atenção, é de lá que a energia flui. O que isso quer dizer basicamente? Aonde estiver o seu foco, esse lugar vai definir a forma como você vai perceber as coisas no mundo. Como você já percebeu, eu venho falando dessa questão de tomada de consciência, liberdade, tomada de decisão de maneira presente no mundo. E eu vou trazer esse livro maravilhoso para você, do autor chamado Jon Kabat-Zinn, que chama-se Aonde Quer Que Você Vá, É Lá Que Você Vai Estar. Parece um título meio óbvio, e eu te confesso que em alguns outros lugares eu já recebi essa informação na vida com uma certa resistência. Todas as vezes que eu recebi essa informação eu pensava assim, ora, é óbvio que aonde eu estiver é lá que eu vou estar. Só que não é tão óbvio assim, é muito mais sutil. Por quê? Porque às vezes, se você não estiver atento, você está carregando uma série de percepções acidentais, de penduricalhos que estão aí, que elas estão mexendo na sua forma de ser e estar no mundo, de perceber o mundo, e esse você que está lá não é o você que você gostaria que estivesse. Beleza, saindo dessa parada mais conceitual e entrando nas ideias mesmo do autor, como é que ele qualifica essa questão da atenção plena? Ele qualifica da seguinte forma: é um modo de prestar atenção muito específico, ele tem propósito e ele tem aceitação. O que isso quer dizer? Você está presente, então ele tem um propósito. Você quer estar ali naquele momento. Não foi um acidente que você estava presente. E ele tem essa parte de aceitação pelo seguinte: você não está tentando fazer uma leitura do mundo baseada nos seus preconceitos, nas ideias que você tinha antes, no seu estado de humor. Você está tentando apreender o mundo tal qual ele é, da melhor forma possível, aceitando ele. E aqui tem uma coisa interessante, para mim, aceitação é uma palavra-chave. Como você já viu no episódio do Scott Peck, se você não viu, vou deixar ele aqui para você dar uma olhada. Essa questão de aceitação, ela ajuda muito a você conceber um mapa do mundo, uma visão de mundo, que ela se espelha com a realidade. Então, quanto mais você aceita o mundo, não é o contrário que acontece, né? O mundo não precisa aceitar a sua visão, né? É você que tem que aceitar a visão do mundo. E quanto mais você aceita o mundo como ele é, e você presta atenção de maneira presente nos detalhes que estão lá, melhor você se move. E a qualidade do que você está fazendo no momento é muito maior, porque você vai estar agindo em cima de coisas que são reais e não de ideias que eventualmente são ficções que estão dentro da nossa cabeça. Com isso, eu vou trazer duas aspas preciosas dele. E aí uma dica para você, vamos supor que você, não quero ouvir suas aspas. Pausa o vídeo, lê as aspas e depois você pula. Mas eu gosto de ler para você sentir. Se você for me acompanhar nisso, você vai sentir mais ou menos o poder da ideia. Vamos lá para as duas aspas, depois a gente vai desempacotar esse assunto. A atenção plena nos desperta para o fato de que nossa vida se desenrola apenas em momentos. Se não estivermos totalmente presentes para muitos desses momentos, podemos não somente perder o que há de mais valioso na vida, como também deixar de perceber a riqueza e a profundidade de nossas possibilidades de crescimento e transformação. Muito interessante, né?
Vamos ler a outra e depois eu vou desempacotar essas duas ideias. Quando nos comprometermos a prestar atenção de maneira franca e sincera, sem nos tornarmos presas de nossos próprios gestos e aversões, opiniões e preconceitos, projeções e expectativas, novas possibilidades se abrem e temos a chance de nos libertar da camisa de força da inconsciência. Olha aí de novo, né? Mais frases de efeito. Camisa de força da inconsciência. Se você for lembrar, no episódio que eu estava falando de karma, vou deixar ele aqui também, o Sadhguru fala que se você não estiver cuidando do seu karma, você se torna um fantoche, né, do seu passado. Vamos pegar esses conceitos aí. Todos eles nascem do yoga. Tanto o Sadhguru tem uma raiz no yoga, quanto todo esse raciocínio de atenção plena. O que está sendo dito aqui, basicamente, é o seguinte. Quando a gente não tem um trabalho de entender quanto da nossa percepção é percepções velhas, né, obsoletas, que estão enraizadas na gente, e a gente não se deu o trabalho de jardinar isso, mais a gente vai reagir de uma maneira inconsciente. E quanto mais a gente reagir de maneira inconsciente, mais sofrimento a gente causa pra gente. Por quê? Porque não vai ter compasso, vai estar em descompasso com como a realidade vai estar acontecendo. Vou te dar um exemplo prático antes da gente mover para frente. Vamos supor que lá no passado você foi vítima de rejeição, ou familiar, ou no amor, ou de amigos, ou de grupos, seja lá o que for. E você tem essa ideia cristalizada de que você é uma pessoa rejeitável. O que vai acontecer aí nesse lugar? Primeiro, qualquer situação vai ser uma ameaça de rejeição para você. Às vezes, uma situação neutra, você vai puxar para o lado da rejeição, você vai agir de maneira intempestiva antes da situação se manifestar e você vai gerar o quê? Rejeição. Aí você vai falar, porra, tá vendo? Eu sou uma pessoa rejeitável, as pessoas só me rejeitam, o mundo só me rejeita. Mas o ponto é que você não deu tempo de você aprender alguma informação importante daquele contexto para você agir de forma diferente. Então, um exemplo prático para a gente se localizar, e eu vou falar um pouco dessa palavra libertar, né? Que ele fala se libertar da camisa de força da inconsciência. Se libertar do quê? Né? Como é que eu comecei, inclusive, essa jornada de procurar o que era se libertar? Foi um livro do Krishnamurti chamado Liberte-se do Seu Passado. Muito bom, não vou trazer aqui porque eu acho que as fontes que eu tenho hoje têm mais a ver com os meus interesses, mas você percebe que essa ideia de se libertar das coisas que estão lá no passado, ela é frequente e acontece num monte de lugar. O ponto é que nós somos esponjas emocionais experienciais e raramente, lá no começo, a gente recebe um input de alguém, ou de um pai, de uma figura parental, de uma mãe, de uma avó, sei lá, um amigo, dizendo que você precisa estar atento com o que entra para você saber filtrar, limpar e preservar só o que você quer. Isso não acontece, né? Então o que acontece é que o seu passado, ele vai gerando um acúmulo de percepções que na época eram mecanismos de defesa, ou foram traumas, ou foram preconceitos, ou alguma coisa que alguém te ensinou. E isso tudo vai determinar a sua forma de pensar hoje. E a gente não é lembrado diariamente que a gente tem que prestar atenção. Então, por exemplo, você está no seu dia a dia lá, vamos voltar, por exemplo, da rejeição. A pessoa está no dia a dia dela, ela entra no escritório e ela recebe um silêncio de alguém. O automático dela apita rejeição. E aí ela vai lá e dá uma patada nessa pessoa, que teoricamente a rejeitou e talvez nem fosse. Olha a situação que foi criada em cima de uma ausência. Por quê? Porque a pessoa presente, veja bem, não estou julgando, estou fazendo quase que um modelo físico, tá? A pessoa presente, ela vai se dar o trabalho de se perguntar, de tentar olhar se é aquilo que está acontecendo. Só que qual que é o grande ponto desse livro e de todas as práticas de atenção plena? Você não baixa essa clarividência que nem um download de aplicativo, você precisa praticar ela. E aqui a gente chega num próximo ponto que é trabalhado no livro, que é a prática. A atenção plena é prática. Né? Não é, ele fala assim, a atenção plena é um modo e não é técnica. O que eu apreendo disso? Eu não preciso te dar uma receita de bolo como é que você vai desenvolver a atenção plena. Né? É importante, tem muitas formas de aprender sobre meditação, mindfulness, atenção plena na internet. O importante é você encontrar maneiras que você consiga praticar. Não é nem assim que você identifique, porque às vezes você pode se perder tentando se identificar com uma maneira. Mas o ponto é que o principal é prestar atenção no modo. E o que é um modo? Ele tem um exemplo muito ilustrativo ali, que é o seguinte. Quando você está praticando atenção plena, você não está tentando chegar em lugar nenhum. Você está preferindo o lugar onde você está em detrimento de todos os outros lugares possíveis. Parece abstrato isso, mas eu vou te desempacotar isso para a gente entender melhor. O ponto é o seguinte, normalmente, como a gente tem essa mente que está o tempo todo se deslocando, que lá na cultura oriental eles chamam de mente de macaco, que ela está o tempo todo pulando de galho em galho, você está ou focado no que você quer, nos seus desejos, nas suas obsessões, né, nas suas prospecções,
Ou você está focado no medo de rejeição, de não conseguir, do fracasso, ou você está tentando reverter essa história, recontar essa história de por que você conseguiu ou não conseguiu uma coisa, ou não vai conseguir a coisa. Olha para quantos lugares diferentes você se desloca enquanto você não está presente na situação, né? Completamente doado, entregue à situação que você está vivendo no momento. Então, o que ele diz basicamente é que quando você está praticando atenção plena, esse modo é um modo de aceitação do que está vivendo no momento. E aí ele vai falar um pouco dos tipos, né? Eu não vou trazer os tipos aqui, porque eu acho que a ideia é para te instigar a ler o livro. E tipos de meditação e de atenção plena tem muitos por aí, né? Mas o mais importante é, aqui eu quero te vender a ideia. Eu quero te vender a ideia de imaginar que é possível você ter mais autonomia e mais liberdade e que a atenção plena é veículo para isso. Aí um outro ponto interessante que ele traz aí é o seguinte, que muitas vezes a nossa cabeça ocidental, isso aí já é mais coisa que o Osho fala, né? Ele fala de uma maneira mais sutil, mas a nossa cabeça ocidental ela tem tara de aperfeiçoamento. Então eu quero a meditação plena mais rápida, mais intensa, mais atenta, mais plena. Já não é atenção plena. Por quê? Porque esse esforço já é um esforço de deslocamento, você já está chegando em algum lugar. Tem algum livro do Osho que eu não me lembro mais qual é, que ele fala o seguinte, que a atenção plena ela é tão presente que se você tentar alcançar ela, você já se deslocou, você já está longe dela. Você tem que não se deslocar, na verdade é um recolhimento. Né? Tem um outro lugar também, que esse é, né, o Yoga Sutras, é um dos grandes livros de comentários sobre yoga, que ele diz que ele traz uma tríade de conceitos que é recolher-se da atividade mental. Olha a palavra recolher-se. Então, muito da atenção plena, da prática da atenção plena, é um recolhimento. Você, em vez de se deixar entregar para o fluxo do que está acontecendo, você se recolhe e você testemunha o fluxo do que está acontecendo. Que é uma outra coisa interessante que é trabalhada no livro, que é o seguinte, as pessoas às vezes confundem a atenção plena, a meditação, com não pensar em nada. E aí ela tenta não pensar em nada, ela fracassa, porque é muito difícil você não pensar em nada, e aí você fala assim, não sei fazer isso, não vai dar certo, deixa para lá. Quando, na verdade, não é não pensar em nada. Existem exercícios para você focar num ponto específico, porque eles te ajudam a entrar nesse modo de atenção plena, mas muito do exercício de atenção plena, ele envolve testemunhar. Né? Você está olhando para os seus pensamentos. Chega lá, vamos supor, o pensamento de rejeição chegou e você fala assim, não, é um pensamento. Aí chega um outro pensamento de ansiedade, de prospecção, não, já que eu não estou sendo rejeitado, eu quero conseguir. Aí você fala, eu também não quero conseguir, é outro pensamento. Então você vai praticando deixar esses pensamentos transitarem, que é outra imagem muito comum nesse lugar da meditação, do yoga e tal, que é um céu onde as nuvens passam e o céu fica. E, porra, esse é um puto exercício. Se você ainda não fez esse exercício, se você fez, você sabe do que eu tô falando. E se você não fez ainda, ele é um exercício que ele traz muita paz, né? Traz muito repouso fisiológico, você se sente em paz, tranquilo e tal. Mas ele traz muita satisfação também, que é uma coisa que, numa economia de atenção, num lugar onde você tem que vencer a cada segundo, dificilmente a gente tem satisfação. Beleza, vou falar de um outro ponto interessante que ele trabalha no livro, que é o papel da atenção plena na nossa relação com os outros. Que ele faz uma pergunta seguinte: quanto do que você sabe do outro é verdade, é o que o outro é, ou são os seus pensamentos sobre o outro? De novo, vamos pegar uma outra situação. Vamos supor que a pessoa tem uma figura parental tirana. Sei lá, narcisista. Né? Vou usar narcisista que tá muito desgastado isso, mas é uma tirana, autoritária e tal. Ela vai se aproximar de todas as outras pessoas, imaginando que é uma disputa de poder. E o que pode acontecer é que ela vai criar uma disputa de poder, sem ela perceber, porque essa é a linguagem, é o labirinto onde ela está inserida. E você praticando, né, onde é que a atenção plena entra aí? Você praticando a atenção plena, você consegue ver que você está começando a criar uma disputa de poder, que você é a origem, ou o outro, você pode ver, às vezes é o outro também, às vezes o outro tem alguma obsessão específica. Vamos supor que o outro, você tem uma disputa de poder imanente, e o outro tem uma necessidade de ser validado, tem uma vaidade ali. É muito fácil essas duas coisas virarem um grande problema, né? Se você é ali a matriz da atenção plena, você está em paz, você está focado, presente no momento, você consegue desarmar a bomba antes que isso aconteça, por exemplo, né? Que eu acho desejável. Eu não quero viver por aí com as minhas obsessões gerando espirais com as dos outros, por exemplo. Beleza. Depois ele vai trabalhar um ponto que eu gosto muito, que é o não fazer, que é uma coisa que eu não sabia fazer, inclusive. Eu não sabia não fazer, né? Ele traz um ponto específico aí que tem alguns detalhes sobre o não fazer. O primeiro deles ele te permite ver áreas onde você se defende demais.
né? E uma coisa que ele diz é que a meditação não é uma coisa romântica. Você não vai ficar só meditando sobre onde você é ótimo, onde você é ótima. Você vai meditar muito sobre aonde você precisa crescer, né? Não meditar especificamente, né? A atenção plena vai te mostrar aonde é que você está precisando crescer, porque vão ser áreas onde você vai esbarrar durante a prática, por exemplo. Um outro ponto interessante que ele traz ainda sobre o não fazer, que eu não percebia isso, ele divide o não fazer em dois lugares diferentes. O não fazer, que é não fazer nada, esse existe, você vai se ocupar da atividade de não fazer nada. E o outro é a atividade sem esforço, né, que é um outro tipo de não fazer. Eu não sabia fazer isso. Por exemplo, todas as minhas atividades, elas envolviam um plano, uma tonelada de energia, de vigor, de tentativa, até eu me quebrar, ou eu quebrar a coisa, ou não conseguir o que eu consegui, tudo menos o que eu tinha tentado conseguir, né? E essa prática do não fazer, ela envolve você intervir menos, que é um estado meditativo, né? Eu tenho praticado muito, tenho visto assim, muitas coisas interessantes acontecerem nas minhas rotinas por não intervir. E não intervir é inércia, não fazer nada, ficar só olhando, não. Não intervir é você agir o suficiente dentro de um contexto, dentro do que for autêntico, do que for espontâneo, e depois você deixar as coisas acontecerem. Por quê? Você não controla todas as variáveis do que você está fazendo. Você não controla a forma como o outro vai reagir. Você não controla o contexto cultural, o contexto social. Então, se você não permite que essas outras forças ajam dentro do que você está fazendo, você está quebrando o organismo, o sistema que está acontecendo ali. E um resultado que ele poderia acontecer, né, da harmonia entre o que você fez e o que vai acontecer, ele não acontece. Você já vai quebrar esse resultado na saída. Você vai trazer os seus preconceitos, o seu passado, sua ânsia, e você vai quebrar o resultado. Então, outro valor muito grande para o entendimento, a prática do não fazer. Uma outra ideia última, dentro desse lance do não fazer que ele fala, que eu acho maravilhosa, é que tem muitas ideias importantes que elas só nascem quando você já parou de fazer. Ócio criativo, lembra disso? Isso, você não está parando de fazer para ver as ideias, mas a verdade é que muitas ideias preciosas, elas acontecem quando você já está em outro lugar, porque você abre a porta, né, para o seu pré-consciente, para o seu inconsciente, para ele trazer matérias-primas muito mais conectadas, muito mais valorosas, muito mais bem processadas, que às vezes quando você está tentando demais ali, você não consegue. Beleza, vou trazer uma última ideia que eu gosto muito, que é, eu pratiquei muito essa ideia no final do ano, né? Eu gosto de parar e praticar essa ideia no meu dia a dia, que ele diz o seguinte, que um bom sinal da prática de atenção plena é quando você pensa assim, nada mais precisa acontecer para esse momento estar completo. Perceba, tem nada de esotérico, espiritual, né, assim, fora da curva aí. Eu não estou falando isso, eu gosto de ler essas culturas, essas literaturas, mas estou dizendo assim, se você é uma pessoa mais cética, não importa. Olha, eu vou ler de novo para você. Ó. Nada mais precisa acontecer para este momento estar completo. É um raciocínio muito cheio de plenitude. Já pratiquei muito, vou parar de elogiar o raciocínio, vou falar dele agora, tá? Já pratiquei muito esse raciocínio. O que acontece é o seguinte, quando você reserva um tempo para você, e aí você entra nessa questão do não fazer, e você conecta, você contempla essa ideia de que não precisa acontecer mais nada para isso aqui tá bom, para isso aqui tá completo. Você vai se saciando. E a sua mente saciada, ela vai sendo mais capaz de ir buscando de volta a sua atenção. Ela vai ir para um lado aqui, algum preconceito seu, algum raciocínio natural seu, você puxa de volta. Ela vai para o outro aqui, algum medo, alguma esperança, alguma falta de esperança, e você vai lá e puxa ela de volta. E você praticando isso é uma excelente âncora de atenção plena. Você praticando essa questão de, cara, eu não preciso de mais nada, nada aqui precisa acontecer de novo para isso aqui estar completo. Você consegue ficar um bom tempo aí. Né? Gosto muito de fazer isso, às vezes eu consigo 15 minutos, às vezes eu consigo 30 minutos, às vezes eu consigo 10 minutos. E uma coisa interessante que ele fala é o seguinte, às vezes a cabeça fala assim, chega, né? Acabou, tá bom de meditação. Você consegue ainda lá falar assim, peraí, você respira, que é um fio condutor da prática de atenção plena, é respirar. Você respira e fala, não, eu quero mais um pouco, volta aqui, ó. E você consegue fazer mais um pouco. Te sugiro, te convido, né? É de graça, é maravilhoso, só faz bem, entendeu? Outra coisa, é um presente, ele fala isso também no livro que eu acho maravilhoso, né? É um presente você poder se dar esses tipos de momentos, que eles não têm hora para acabar. E que você está se saciando sozinho. Você não está criando, você não está lá scrollando na internet, você não está discutindo com alguém, você não está tentando criar uma situação nova favorável, evitar uma situação desfavorável. Você está ali apenas se curtindo. Eu acho isso precioso. E é uma coisa que eu faço muito no meu dia a dia de hoje, só me gera satisfação. E com isso eu vou fechar com uma aspas dele que eu gosto muito, que eu acho que ela concatena tudo isso aí.
né? Ela fala um pouco de inteligência. Eu nunca tinha visto a inteligência dessa forma, como se a inteligência fosse a porta de entrada da liberdade, né? E hoje eu acredito nisso. Assim. Primeiro, inteligência, para mim, hoje é um tipo de descondicionamento. Não adianta você só assimilar um monte de informações interessantes. Você tem que saber se libertar delas e se libertar das informações que você já tinha. Para você ir escolhendo quais das perspectivas, quais das visões da realidade são as visões apropriadas para você dentro do seu sistema de valor. Você escolhe, você não é escolhido, entendeu? E a segunda parte dessas aspas, que eu vou ler daqui a pouco, diz o seguinte: se a inteligência ela é a porta de entrada da liberdade, a atenção plena é a mãe da inteligência. Acho fantástico isso. Inteligência é a porta de entrada da liberdade e a atenção plena é a mãe da inteligência. Por quê? Porque quando você está atento, você age melhor. Eu ia falar pensa melhor, mas pensa é pouco. Porque pensar, às vezes, está só no cognitivo e o pensamento ele pode ser sequestrado ainda pelo cognitivo, pelo passado, pelos seus, entendeu? Suas disposições. Ao passo que quando você está agindo dentro de um sistema, pensando junto, você está fazendo as duas coisas. Você está fazendo com o corpo, com o emocional e com o cognitivo junto. E isso é realmente muito inteligente. Isso é muita fonte de liberdade, isso é fonte de bem-estar e eu acho que isso também é fonte de satisfação. Muito bem, pessoal, com isso chegou o fim da exploração desse livro. Vocês devem ter visto que eu estava muito empolgado, eu gosto muito desse livro, eu acho que vale a pena, é um livro que vai te fazer bem, vai te ajudar a melhorar a si e a melhorar em volta, né? E eu acho que isso é bom para todo mundo, né? E você, o que você achou dessas ideias? Alguma dessas ideias tem a ver com o que você está precisando viver agora, aprender agora? Ou tem a ver com algum momento que você já viveu? Deixa aqui nos comentários para mim. E se você curtiu esse assunto, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, ou enviar ele para quem você acha que vai se beneficiar. Esses pequenos gestos geram um impacto muito grande para eu continuar trazendo o melhor das minhas leituras para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.